Muitas pessoas, principalmente o pobre, costuma se endividar no final do ano e acha que o motivo dessas dívidas ali é a falta de dinheiro. Em alguns casos, realmente ali a pessoa vive com uma quantidade mínima, um valor inferior ao necessário para sobreviver não só ao final do ano, mas o ano inteiro, mas na maioria dos casos é realmente uma desorganização financeira. Final do ano vai chegando e as pessoas, principalmente o pobre, se vê ali incentivado a gastar mais do que deve e se despreocupar com as contas. E muitas pessoas vão e assim o fazem, mas com certeza dá para você estar evitando isso. E pessoal, o que eu estou falando já foi medido, porque de acordo com a CNC, a Confederação Nacional de Comércios aqui do Brasil, em 2025, 75% dos brasileiros começaram um ano com dívidas, tá? E eu tenho certeza que se você voltar os mesmos dados anos atrás, a porcentagem não fica diferente. Eu chuto ali uma média de 70 a 75% de todas as famílias brasileiras começando endividada o próximo ano. E voltando ao que eu disse ali no início do vídeo, isso com certeza se trata, além da falta de dinheiro, a desorganização financeira. A verdade é que vai chegando no final do ano e você pensa: eu trabalhei o ano todo, eu ralei o ano todo, que eu vou querer chegar no final do ano e vou extrapolar, vou gastar o meu dinheiro, eu mereço isso daí. Também você se vê ali na obrigação de comprar presente, de pagar viagens, tanto para você como para sua família, para os seus filhos que estão de férias. Você tem que fazer uma ceia de Natal farta, você tem que fazer a confraternização de final do ano, entre outras festas em diversas outras situações. Aliado desses pensamentos, é no final de ano que o dinheiro está na sua conta, é no final do ano que você recebe aquele 13º, é no final do ano que você recebe aquela bonificação do seu trabalho, é no final do ano que o pessoal recebe PLR, que é basicamente a participação dos lucros reais da empresa ali. E aí, juntando todos esses fatores, essa motivação que a nossa cultura dá para você estar gastando no final de ano, aliado do dinheiro na sua conta, acaba não sobrando nada, fazendo você começar ali o ano endividado, mesmo que realmente você efetivamente ele tenha dinheiro para manter até o próximo ano, você acaba começando no perrengue por ter exagerado no seu final de ano. E lembrando, pessoal, além das festas de final do ano, férias que você vai pagar em janeiro, no próximo ano, a família brasileira já vão ter muitas contas para pagar. Entre elas está o IPTU, o IPVA, às vezes aluguel, se você tem filho, o material escolar do seu filho e dependendo ali também a rematrícula da escola dele. E isso jogando por baixo, isso é uma média. Tem muitos casos que famílias têm um gasto muito maior mensal e tem famílias que realmente ali não gastam tanta coisa. E pessoal, para estar evitando isso, a resposta é muito simples. Se trata de organização financeira. Ao invés de você pegar o seu suado dinheiro do ano todo, a sua bonificação ou o seu PLR e já pensar em torrar, o ideal é que você se organize antes. E essa reserva você vai estar usando para cobrir as seguintes situações. Qualquer emergência que surja no seu final de ano, as suas dívidas, tanto de dezembro e de janeiro, porque assim você tem um respiro, assim você sabe efetivamente quanto dinheiro você pode estar gastando com o seu final de ano. E logo após você fazer essa reserva, você vê que realmente o seu custo ali, os seus gastos vão ser cobertos pelo seu dinheiro, só assim você deve pensar em como gastá-lo. E mesmo assim, tem muito brasileiro que depois de ter realmente essa responsabilidade, o que já é muito bom porque muitos nem têm, e mesmo assim, não é porque é final de ano que você vai dar menos valor ao seu dinheiro. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para saber que a internet, a cultura aqui do Brasil, as lojas, todo o seu ambiente frequentado ali final de ano te intui a gastar. Ela faz você
torrar o seu dinheiro, seja com coisas que você acha que precisa ou coisas que até você sabe que realmente não precisa e você só vai estar comprando porque é o final de ano. Se você pega o embalo pro final do ano e já vai pensando em como gastar o seu dinheiro sendo burro, com certeza vai ter um inteligente ali que vai fazer o prato para você e você vai gastar todo o seu dinheiro. E pessoal, isso é fato, não é à toa que final de ano é a época em que a economia gira muito melhor. É a época em que o pobre gasta mais dinheiro, mas ao mesmo tempo na outra ponta tem o rico que ele trabalha com comércio, trabalha com vendas, ele tem redes de lojas ou é até a empresa que fabrica, que vai ganhar muito dinheiro, e isso já é previsto, já vai ser previsto pelos contadores da empresa, da loja, porque eles sabem que o pobre vai com essa ideia de que vai gastar mais. Grande exemplo que acontece é a Black Friday. Pessoal, é raro, e eu falo isso com 100% de certeza de afirmação, é raro nessas promoções uma pessoa média efetivamente ganhar um bom desconto. Raramente a loja vai perder algum dinheiro. Ela só vai perder algum dinheiro quando ela está dando um desconto absurdo em um produto e aumentando outro que ela sabe que a pessoa ou outra vai acabar comprando junto. Ela só vai dar um desconto quando ela vê que tá perdendo vendendo uma coisa mais barata, mas tá ganhando porque tá vendendo muito. É assim que as coisas funcionam. Raramente o seu dono vai abrir a loja pensando, é Black Friday, vou vender as coisas bem barato para tá perdendo dinheiro hoje. E sim, existem exceções. Por exemplo, o meu computador que está aqui atrás, ele foi montado inteiramente de promoções. Só que, como eu disse, o brasileiro médio, ele não vê isso. Às vezes ele vai estar passando na frente de qualquer loja, Lojas Bahia, seja qual loja que for, ali de varejo, entre outras, vai ver, tem uma geladeira, tem um fogão, tem uma máquina de lavar, ou qualquer coisa necessária ou também desnecessária, e tá lá a placa Black Friday. A pessoa vai se intuir, vai ser levada a gastar. Às vezes nem precisa daquilo, às vezes precisa, mas nem conferiu o preço das coisas. A grande verdade é que o brasileiro médio gasta dinheiro à toa no final do ano com essas promoções que tendem a nem ser promoções. Então assim, pessoal, depois de você fazer todo o processo de ver realmente quanto dinheiro vai entrar na sua conta, de você calcular as suas dívidas, a sua reserva de emergência pro final do ano, aí sim você vai pensar em como gastar o seu dinheiro. E não é porque o dinheiro tá na conta que você vai precisar torrar ele, que você vai precisar gastar com coisas desnecessárias. O seu dinheiro de final do ano é tão suado quanto o dinheiro do ano todo. O seu 13º nada mais é do que um dinheiro que o governo tirou o ano todo de você e tá te entregando no final. Então não é um dinheiro extra, não é algo que surge magicamente na sua conta que alguém está dando para você. Você trabalhou para conquistar esse dinheiro. E pessoal, novamente, dá para entender, o pobre, ele trabalha muito, muito mesmo. Não que o rico não trabalhe, mas a situação de trabalho do pobre acaba muitas vezes beirando ali o precário. E a gente sabe disso daí. E naturalmente que vai chegando no final do ano, ela se vê nessa oportunidade de ser recompensada, de se recompensar. Mas não tem forma melhor de você recompensar o esforço inteiro do seu ano começando o próximo ano tranquilo, sem dívidas, sem grandes gastos, usando ali do mesmo dinheiro que você teria. E eu falo que vocês conseguem sim estar aproveitando, assim como abater nas suas dívidas e fazendo essa reserva de emergência, porque muita gente vai falar, mas se eu fazer um, eu não faço outro. Mas não é o que a realidade da maioria dos brasileiros acaba realmente sendo. Se você quiser reparar, você pode reparar esse final de ano, o que acontece todo ano nesse período. Durante todos os 12 meses, uma situação interessante acontece que é, o rico e o pobre não se misturam. Aonde o rico tá, o pobre não entra. É igual água
e óleo, tá? E pessoal, tô falando aqui de gente muito rica que frequenta outros ambientes, que vão em outras situações, que estão realmente inseridos ali na classe deles, enquanto o pobre tá em outro ambiente, nas periferias e tudo mais. Não que seja o ideal, não que isso seja certo, não que eu concorde com isso necessariamente, mas é realmente ali o que acontece. Só que daí vai chegando o final de ano, num passe de mágica, tá o pobre e o rico ali, por exemplo, em Fernando de Noronha. E é uma bagunça. Tem tanto o pobre quanto o rico gritando e passa carro de luxo pra cá, passa Porsche pra lá, passa Mercedes pra cá e o pobre tá ali no meio. Por exemplo, eu moro próximo aqui a Balneário Camboriú. E ali, além dos ricos, os pobres tendem a querer ir pra lá no final do ano. E qual que é a questão, pessoal? Não que o pobre não possa ir a esses ambientes, não que o pobre não deva frequentar qualquer local do planeta. Qualquer pessoa é livre para ir para qualquer lugar do planeta que quiser a qualquer momento. E isso é fato. A grande questão é financeira. O rico que tá em Fernando de Noronha, o rico que tá em Balneário Camboriú no final do ano, é um gasto planejado, é irrelevante no financeiro dele. Ele não se preocupa com gastos de 5 mil por dia. Ele não se preocupa em gastar 8 mil, 10 mil, 15, 20, 30 por semana, porque é irrelevante pra ele. Só que final do ano acontece aquele famoso efeito de o pobre tá inserido nesse ambiente porque se acha no direito de torrar o seu dinheiro. Ele merece isso, ele trabalhou o ano todo, então ele merece estar nesse ambiente no final do ano. E pessoal, com certeza, o dinheiro é da pessoa e ela torra ele como quiser. Mas a pergunta que fica, esse é o ideal? Você realmente não conseguiria aproveitar em qualquer outra praia do Brasil que tenha um valor mais em conta? Fazer realmente cálculos mais planejados para o seu final de ano, ver uma reserva ali de um hotel, de um Airbnb, um pouco mais em conta do que você planejava. E às vezes você nem precisa ficar vendo o preço das coisas ali, coisa que não aconteceria em Fernando de Noronha, coisa que não aconteceria, por exemplo, em Balneário Camboriú. Você não aproveitaria melhor? Basta você pensar assim, cara, eu levo um padrão de vida todos os meses, os 12 meses do ano. Tira um valor médio do seu custo de vida e veja os seus gastos de final do ano. Eles são exponenciais. Vai chegando no final do ano, exponencialmente o valor que sai da sua conta é maior. E isso não é à toa. Então, pessoal, o importante é ter consciência. E, obviamente, não se abstenha de festas. Não se abstenha ali de dar presente para os seus filhos, tá? Tem coisa nessa vida que realmente não tem valor e eu concordo, mas mais valor ainda tem você começar o ano de cabeça tranquila, muito melhor planejado, porque pouco adianta você passar uma semana no luxo e passar um mês inteiro, 2, às vezes 3 meses inteiro para se recuperar, para pagar uma dívida, um cartão de crédito. Então é importante ali você fazer esse planejamento financeiro, tendo em mente essas ideias que eu passei. E obviamente, nada te impede de sair desse vídeo e torrar o seu dinheiro e passar o final do ano de amarelo para atrair dinheiro pro próximo ano.